Quando falamos em emagrecimentos, pensamos logo na palavra dificuldade, porque é muito difícil e temos que mudar muito nosso estilo de vida. E para conversarmos e entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto, trouxemos a maravilhosa doutora Janaína, que é especialista nesse assunto. Doutora, muito obrigada. Seja bem-vindo aqui no Foco na Saúde. E o nosso foco hoje é emagrecimento. Vamos muito entender, obrigada, né? Muito obrigada, Neia, pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu amo tanto, que os pacientes buscam tanto, que é o emagrecimento, né? E é um assunto, assim, que tem ganhado muita visão na mídia, as pessoas falando muito sobre isso. É importante a gente tratar esse assunto também, né? Trazer dúvidas às pessoas. Vamos lá. Doutora Janaína, metabolismo lento é uma desculpa ou é uma realidade? É uma realidade, tá? Eles fizeram um estudo muito grande com vários pacientes que eles viram que existem 4 fenótipos, que são tipos, né, de manifestações genéticas que a gente pode ter da obesidade. Uma delas, adivinha qual é? Metabolismo lento. Então, o metabolismo lento, ele é um fenótipo da obesidade. As pessoas podem sim ter alteração genética que se manifesta dessa forma com um metabolismo mais lento. Como que eu sei que meu metabolismo é lento? Você vai lá, você faz a dieta certinha na nutricionista, você faz o exercício e você não emagrece 1 grama. E para o metabolismo lento, existe um tratamento? Existe estratégia, tá? Essa estratégia, claro, vai depender muito de cada caso, né? Porque geralmente quem tem o fenótipo, ele não tem um só. 85% das vezes, ele tem mais de um fenótipo. Então, não é só o metabolismo lento. Ele vai ter, né, falando dos fenótipos, a fome emocional, que é descontar uma ansiedade, uma angústia, um estresse na alimentação. Então, a maioria dos casos é esses dois. Tá? Doutora, só para quem é leigo entender o que é fenótipo. Fenótipo é uma manifestação da tua genética, então, como ela se expressa em você, tá? Porque a gente tem, por exemplo, genes, né, de obesidade, mas a pessoa é magra. E ela fala, minha família inteira é obesa e eu não sou. Então, ela não manifestou, ela não tem esse fenótipo, mas ela tem o gene. Porque o pai e a mãe, por exemplo, tinham obesidade. Então, o fenótipo é a manifestação, como que se manifesta naquela pessoa a carga genética dela. Ah, entendi. Então, nós temos o fenótipo lento e também podemos ter um fenótipo acelerado, que existem pessoas que são magras e falam, eu como e não consigo engordar. Isso, tem sim. A pessoa que tem metabolismo muito rápido, né? Mas assim, da obesidade, a gente tem 4 fenótipos, que eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa ela já se identifica com um desses, né? Que é o metabolismo lento, a fome emocional, tá? O cérebro faminto, que é a pessoa que precisa de um volume muito grande de comida para ficar satisfeito, ela não consegue comer um pouco de comida. Ela precisa de um prato volumoso, ela come uma quantidade grande de comida para ela. E o intestino faminto, que é quando a pessoa ela come e logo em seguida ela está com fome de novo. O intestino dela não consegue produzir hormônios avisando que aquela comida deu saciedade. Então, realmente, tipo, ela comeu, logo em seguida ela tá com fome. Que nem os bebezinhos que comem, já logo em seguida, 2 horas, já precisam comer de novo. E a pessoa continua assim. Então, são esses 4 fenótipos. E 85% das pessoas vão ter mais de um. Então, não vai ser só o metabolismo lento. Ela tem mais alguma coisa que ela precisa tratar. Então, o ideal é para essas pessoas que tentam emagrecer e não conseguem é pegar um profissional qualificado para identificar as dificuldades dela para ser um tratamento personalizado, posso dizer assim? Exatamente, porque a obesidade, você precisa de medicamento, tá? O qual medicamento vai depender desse fenótipo, né? Que hoje a gente sabe dessa informação, antigamente a gente não sabia. Hoje tem muitos estudos falando sobre isso, então quando chega um paciente resistente para mim, eu falo, olha, já estudaram vários obesos e viram que não é culpa de vocês ser assim.
Existe um fenótipo, existe uma genética, uma manifestação dessa genética. E a gente tem tratamento hoje em dia. Então, E para identificar, doutora, através do exame físico e laboratorial ou não? Só o exame físico a doutora já consegue identificar? a questão do Do fenótipo fenótipo. é mais o comportamento do Comportamento. paciente e ele me fala, olha, eu tenho fome emocional, eu tenho metabolismo lento. Tá? Além disso, a gente está usando cada vez mais os testes genéticos. Por quê? Porque nos testes genéticos mostra os genes da obesidade. Por exemplo, FTO é um gene que mostra que aquela pessoa ela tem facilidade em ganhar peso e dificuldade em perder peso. Então, dá para fazer um painel genético para entender mais a fundo. Os exames vão mostrar outros detalhes, né? Vão mostrar se ele tem uma resistência insulínica, né? Se ele já tem ali uma alteração no colesterol, se ele está muito inflamado. E exame físico, tudo. A gente faz uma avaliação bem completa do paciente para entender qual é o melhor tratamento. Ai, que legal. E isso é muito importante, né? As pessoas terem essa consciência que não é culpa dela, né? E às vezes é uma questão que envolve até a saúde dela, né, doutora? Porque se ela não consegue emagrecer, a gente sabe que esse fator do engordar, ele leva a outras consequências no organismo dela, né? Dela ou dele, falando da pessoa, do cliente, do paciente. Sim, às vezes ela tem uma fome emocional que vai muito além do controle dela, que não é só tratamento para emagrecer, tem que tratar também a questão da ansiedade desse paciente. Às vezes, paciente extremamente ansiosa e o que conforta do estresse, da rotina, é a comida. Muitas vezes. É um dos principais fenótipos que a gente tem, é a fome emocional. Doutora, o fenótipo, ele é tanto para mulher quanto para homem? Ou ele é mais comum num sexo? Os dois. Os dois? Os dois. Muito homem também tem fome emocional. A gente pensa que é mais a mulher, Sim, né? sim. Não, muito homem com fome emocional também. Olha aí, ó, Marata. Doutora, e quando a gente fala em emagrecer, né, todo mundo já tentou uma dieta. Às vezes emagrece, de volta a engordar, emagrece, volta a engordar, e vem o tal do efeito sanfona. Isso é real? Existe o efeito sanfona? Existe, tá? Porque quando você tenta uma estratégia, por exemplo, uma dieta muito restritiva, vou citar algumas, dieta do beta-HCG, que a pessoa consome no máximo 400 calorias no dia. Você desacelera o teu metabolismo, que às vezes já era lento. Para acelerar o teu metabolismo de novo, você vai precisar de outras estratégias, né? Então, dietas muito restritivas, né, vão desacelerar o seu metabolismo. E você vai ter reganho de peso, tá? Então, é muito comum o efeito sanfona, tá? Com dieta restritiva, com o paciente usando um medicamento para emagrecer por conta, né? Porque às vezes está usando um medicamento que não é o adequado para o fenótipo dele. Não vai acelerar o metabolismo, não vai fazer alguma coisa que ele precisa, não vai tratar a fome emocional. Para a medicação, continua ansioso, come tudo de novo. E quando a gente fala em efeito sanfona, doutora, o que o efeito sanfona ele causa no organismo? Quais são as características dele no nosso organismo? Do emagrecer e engordar, emagrecer e engordar. O principal é o metabolismo mais lento e o corpo mais resistente a novas estratégias de emagrecimento. Então, uma paciente que usou por conta vários medicamentos e dietas mais restritivas vai ter muito mais dificuldade a responder a novos tratamentos, porque o corpo começa a criar uma resistência ao emagrecimento. Então, você escuta aquela paciente, usei essa medicação, não emagreci 1 grama. Mas o que ela usou antes disso? Às vezes ela já fez muita coisa ao longo da vida, tá? E aí agora, o corpo dela não responde, tá? Então tem isso de lentificar muito o metabolismo e criar resistência aos novos tratamentos. E isso, às vezes, é até a falta de conhecimento das pessoas, de tentar emagrecer sozinho ou buscar ajuda de profissionais não tão qualificados, né? E tomar, né, por conta algum tipo de medicamento que ajude. Porque
Antigamente, quando você falava em efeito sanfona, vinha muito na imagem, né, das pessoas, ai, o corpo, né? Tipo, ai, vou engordar, emagrecer, vou ficar com a pele flácida. E na realidade, não é isso a grande, né, preocupação, e sim a dificuldade de realmente ela emagrecer, porque o organismo vai acostumando com esse efeito, emagrece, né, engorda. E a dificuldade dela realmente fazer um tratamento com um profissional qualificado vai dificultar daí, né, doutora? Sim, tem essa questão estética também, que a pessoa emagrece e engorda, a pele vai ficar cada vez mais flácida com esse efeito sanfona. E tem outro detalhe importante falar do efeito sanfona, que quando a pessoa ela emagrece em dietas muito restritivas, sem acompanhamento médico, 38% do peso perdido pode ser massa muscular. E quando você perde massa muscular, você lentifica muito mais rapidamente seu metabolismo e fica muito mais difícil perder gordura. Então, a perda de massa muscular é um fator importante no efeito sanfona. E até para recuperar uma massa muscular é muito difícil, né? É muito mais difícil, porque você não reganha massa muscular. Você reganha só a gordura e agora com muito menos massa muscular do que você tinha no começo. Então, é muito ruim você usar medicamento para emagrecer sem acompanhamento médico, porque isso vai ser realmente muito ruim para sua saúde. E esse emagrecer rápido, ele prejudica a saúde do paciente? Tipo, emagrecer muito rápido. Se for massa muscular que ele está perdendo, sim. Porque tem muito paciente que emagrece rápido, mas não é a gordura. Ele emagrece rápido a retenção de líquido e músculo. Principalmente quando ele está usando esses medicamentos sem acompanhamento. Ele fica muito saciado, ele não consegue comer proteína, ele não consegue fazer as refeições, muitas vezes ele não consegue treinar, porque está muito fraco. Então ele perde os 38% em músculo. E isso é um problema. Tá? Viu, galerinha? A gente só pensa em gordura, 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 e às vezes o grande problema está em perder o músculo. Doutora, a doutora falou em comer corretamente. Comer de 3 em 3 horas. Isso é mito ou isso realmente ajuda? Depende muito de cada paciente, tá? Tem pacientes que, por exemplo, não conseguem tomar o café da manhã. Eles sentem enjoo. Só de pensar em sentir cheiro de ovo de manhã, eles ficam nauseados, tá? Isso sem medicamento, o paciente naturalmente já é assim. Como que você vai pedir para um paciente assim comer de 3 em 3 horas? Ele vai passar mal. Então, é muito individualizado, tá? Isso não é mais uma regra. Você não precisa comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Inclusive, tem pacientes que fazem jejum intermitente porque sentem enjoo de manhã, não conseguem comer de manhã e vão só almoçar. Mas do almoço em diante, que é quando ele consegue comer, ele come muita proteína, muita salada, muita fruta, muita verdura, muita fibra, para a parte da janela alimentar dele ser muito saudável. E a parte que ele fica em jejum, né, que é realmente o que o corpo dele precisa e aceita, ele fica bem. Então, não existe mais essa regra de você ter que comer de 3 em 3 horas. Depende de cada paciente. Tem paciente que não fica sem café da manhã, tem paciente que passa mal se comer um café da manhã. Doutora, e o jejum intermitente funciona? Para esses pacientes que não gostam de comer, que passam mal, funciona. Porque ele já faz. Sem acompanhamento, ele já fazia. E com acompanhamento, a gente otimiza mais ainda essa questão do jejum dele. Né? Que é praticamente um jejum digestivo para ele. Parece que o sistema digestivo dele precisa de um tempo maior para fazer digestão. Mas isso depende de cada um também. Não adianta eu chegar lá e querer fazer um jejum intermitente se meu organismo pode não se adaptar, né? E eu forçar isso. Tem pacientes, por exemplo, com fome emocional, que se fizerem um jejum, vai aumentar a compulsão à noite. Então, para essas pacientes, ela tem que comer o café da manhã, comer um ovo de manhã, né? Com pão, para ficar super saciada e não ter a compulsão à noite. Então, o jejum intermitente, para quem tem fome emocional, às vezes não é uma boa estratégia. Para quem é muito ansioso, para quem desconta muito na comida, vai descontar mais.
Agora tem outros pacientes que não, que de fazer o jejum acaba comendo melhor e menos e faz um déficit calórico com mais facilidade. Então depende muito de cada pessoa. Então, o tratamento, ele é bem individual, né, doutora? Para o emagrecimento, porque não é um tratamento meio que generalizado, tipo, é uma dieta, não. É individual, é para cada um em cima do seu histórico. Isso. E até a estratégia para manutenção do peso perdido é individual. Eu conheço uma paciente que o jejum ajuda ela a não comer errado e a manter o peso dela que ela já perdeu. E ela fala, foi o que funcionou para mim, é uma estratégia excelente, só que eu não saio falando para as pessoas, né? Porque não serve para todo mundo. Ela mesma sabe que aquilo ali é muito individualizado. Mas às vezes é uma estratégia para manutenção de peso perdido. O jejum para algumas pacientes. Doutora, e o uso de medicamentos? Né? Estava muito na moda o Ozempic, hoje já vem outros medicamentos. Ele funciona ou no futuro vai ser uma geração de pessoas dependentes de medicação para emagrecer? Eles funcionam, né? Essas canetas emagrecedoras que a gente ouve falar, né? Os análogos de GLP-1, eles funcionam, tá? E são uma revolução no tratamento do emagrecimento, tá? Do tratamento da obesidade, é uma revolução. O futuro, né? Até fala que as pessoas vão emagrecer sem bariátrica. Muitos quilos, 20, 30, 40 quilos sem bariátrica. E vão conseguir manter o peso perdido. O que o fabricante das canetas fala? Que é para utilizar para sempre. Assim como um tratamento de hipertensão, assim como um tratamento de diabetes, né? Você começa o medicamento, você não pensa, comecei a tratar agora minha pressão alta, vou parar mês que vem. Não, é um medicamento para ser utilizado, né? Para sempre, digamos assim, tá? Mas a gente sabe que na realidade não é factível você manter o uso desse medicamento para sempre, né? Muitas vezes a mulher, né, ela vai engravidar, a paciente, né, quer ficar sem a medicação. Então, o que a gente faz na prática? A gente começa o medicamento e a gente vai diminuindo o medicamento, deixando uma dose de controle, até achar uma outra estratégia para manutenção do peso perdido. Que, por exemplo, no caso daquela paciente, foi o jejum. Uma outra paciente pode ser um cannabis, por exemplo, né? Ou pode ser melhorar aí a questão da ansiedade dela. Então, a estratégia de manutenção do peso perdido é individualizada. Tem paciente que na manutenção fala, não, eu quero continuar com a caneta, uma dose baixa, uma vez a cada 15 dias. Tá? Então, é muito individualizado. O fabricante fala que é para usar para o resto da vida, porque é um tratamento para obesidade, assim como os medicamentos para pressão alta, para diabetes, né? Mas eu não concordo. Eu prefiro que o paciente fique sem a medicação com outras estratégias ou numa dose muito baixa de manutenção, né? Isso eu falo assim, paciente, vamos fazer isso por tanto tempo. A gente combina com o paciente, né? Doutora, a doutora mencionou o cannabis medicinal. Ele funciona mesmo? Está liberado o uso dele? Fala um pouquinho mais para nós sobre o cannabis. O cannabis ele é liberado, tá, no Brasil. A Anvisa autoriza a importação do cannabis, tá, para uso medicinal, né? Então a gente utiliza ele para muitas finalidades: dor crônica, autismo, Alzheimer, depressão, enfim. Paciente que não consegue comer porque está em quimioterapia e até para paciente comer menos, tá? Então tem um cannabis que ajuda no tratamento de emagrecimento. Que legal. Tá? Então existem vários tipos de cannabis. Existe para tratar ansiedade, existe para ajudar a dormir à noite. Tá? Então existem várias formulações hoje em dia, né? E o cannabis, para tratar a questão da obesidade no emagrecimento, ele dá saciedade, e todo mundo pensava que era o contrário, né? Que o cannabis daria fome. Ele dá saciedade para o paciente e acalma também. Então, ele é uma estratégia para compulsão. Que legal, olha. Viu, gente, pessoal? Olha a doutora Janaína aí, uma profissional, né, doutora? Precisamos de ajuda sim, quando não conseguimos, né, doutora? Temos que ser realista, né? Por que não ser saudável, né? E
fazer esse tratamento com segurança, né, doutora? Doutora, e quando a gente fala em saudável, a gente fala em comer saudável. E comer saudável é muito caro ou apenas é uma desculpa? É uma desculpa 100%, tá? Por quê? Porque o comer saudável que as pessoas têm em mente é industrializado. É sair comprando barrinha, é sair comprando coisas industrializadas. E ser saudável não é isso, tá? Ser saudável é você colocar ali um ovinho de manhã, aumentar a tua aporte de proteínas, comer mais frango, tá? Aumentar fruta, verdura. Ah, tem sacolão para você comprar fruta e verdura. E tem frutas da estação, tá? Então tem como você comer de uma forma saudável sem gastar muito dinheiro. O que deixa caro é os industrializados, né? Enquanto menos você comprar industrializado, mais o teu bolso agradece e a tua microbiota intestinal também, porque o teu intestino, ele não quer o industrializado, ele não quer a barrinha, ele não quer ali as caixinhas, os biscoitos, ele não quer isso. Ele quer a fruta, a salada, né? Então, quanto mais você comer o que nasce, mais o teu corpo vai ficar feliz. Ah, que legal. Doutora, a doutora falou ali da parte do intestino. Ele é um grande aliado para o emagrecimento, não é? Sim. Por quê, doutora? Conta para nós, porque isso as pessoas são leigas nesse assunto, né? As pessoas, principalmente a mulher, que tem muita dificuldade de ir no banheiro. Ah, o homem vai toda hora, né? Parece que comeu, vai no banheiro. Né? E a mulher, não. Conta um pouquinho, explica pra gente a importância da mulher também tratar o intestino, que eu acho que é importante. Já estou fazendo com a doutora Janaína meu tratamento, né, doutora? Sim. Eu acho super importante cuidar da parte intestinal. Se a pessoa ela tem um intestino muito preso, mais constipada, se ela tem intestino muito solto, tem que entender o porquê que está acontecendo, tá? Às vezes tá com uma desbiose, tá com uma alteração no equilíbrio das bactérias. A gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Essas bactérias ruins, elas podem até aumentar a nossa vontade de comer doce, alterando nossas papilas gustativas. Tá? Quando a gente começa a se alimentar melhor, bactérias boas começam a habitar o nosso intestino e ficar, e prevalecer. E essas bactérias boas diminuem o nosso paladar por doce. Então, até o doce a gente acaba consumindo menos. E tem vários estudos que falam que a Akkermansia é uma bactéria que ela auxilia no processo de emagrecimento. Então, às vezes, no tratamento, a gente associa probióticos para ajudar no emagrecimento. E esse equilíbrio entre bactérias boas e ruins é fundamental no processo de emagrecimento. Eles já estudaram intestinos de obesos e viram essas bactérias, essa população de bactérias. Não só bactérias, muitos têm fungos, tem outros micro-organismos ali agindo e alterando a microbiota dessa pessoa. Doutora, e por que o homem tem mais facilidade, né, tem o intestino mais regulado do que a mulher? Aí entra na questão hormonal também, tá? Por conta dos nossos hormônios também, que eles interferem, né, na funcionalidade do nosso intestino, tá? E com o passar dos anos pode piorar. Com o passar dos anos, com alteração hormonal, transição menopausal, menopausa, o intestino pode ficar mais lento ainda, né? Então, a gente tem várias questões na nossa vida que alteram essa questão hormonal nossa, né? A gente pode fazer aí alteração hormonal quando a gente engravida, né? Então, tudo isso vai impactar no funcionamento do intestino. Às vezes a gestante fala, nossa, meu intestino parou de funcionar. E não é só a anatomia, tem a questão hormonal também. Doutora, e falando em questão hormonal, por que mulher, após os 40 anos, tem tanta dificuldade de emagrecer? Ela olha pro pão, o pão gruda nela. Né? Por que isso acontece? Também é por conta dos hormônios, tá? Então, assim, a mulher na transição menopausal, que quando ainda não está na menopausa, e quando chega na menopausa, ela tem muito mais dificuldade de perder peso e muita facilidade em ganhar peso. E esse peso em gordura, porque ela tem dificuldade de ganhar massa muscular, por conta das alterações hormonais. Mas também existe um tratamento. Ela teria que fazer de um tratamento, porque ela não vai tratar só a parte de obesidade, e sim também a parte hormonal. Tem que repor os hormônios.
tá? Então, o estrogênio, né? Progesterona, testosterona, todos esses hormônios, eles são importantes na qualidade de vida da mulher. E quando eles não estão em equilíbrio, né? Porque algumas mulheres, elas precisam mais de progesterona do que estrogênio, outras precisam mais de estrogênio, enfim, depende muito de cada mulher. Então, o equilíbrio desses hormônios é que vai fazer com que a mulher fique saudável de novo, né? E melhore essa questão até do emagrecimento dela. E com quantos anos que a mulher ela pode começar a repor os hormônios? A transição menopausal pode começar com 30 anos. Ela já pode ter a deficiência hormonal com 30 anos, por conta do nosso estilo de vida. Hoje em dia a mulher tem muito cortisol alto, dificuldade para dormir, muito estresse, muita ansiedade. Então o nosso estilo de vida pode impactar nos nossos hormônios. E a gente pode entrar numa transição menopausal mais cedo. Se ela tem uma genética também de menopausa precoce, ela acelera o processo. Porque tem mulheres que elas têm uma questão genética para a menopausa precoce. Com o estilo de vida, ela acelera o processo e entra mais cedo na menopausa. Então, e quais são os sinais, doutora? Eu sei que o nosso tema hoje é emagrecimento, mas a gente não aguenta, né? A gente fala em hormônio, porque mulher acho que 90% hormônio, né? Então, e os hormônios, eles é como se fosse um efeito dominó, né? Se o hormônio não tá bom, parece que vai tudo ladeira abaixo, né? Cabelo, humor, corpo, é tudo, né? Quais são os sintomas? Eu sei que convido a doutora para voltar aqui para falar sobre esse assunto específico, mas sobre esse assunto, quais são os sintomas que a mulher pode identificar no corpo dela ou nas atitudes dela que ela não tá legal em relação aos hormônios e que ela tem que procurar um profissional? Acho que os principais: irritabilidade, insônia, muito cansaço extremo, fica fadigada rápido, tá? Até às vezes ela ia treinar, agora não vai mais porque tá muito cansada, tá? Algumas mulheres já apresentam calorões, fogachos, pele muito ressecada. Aí com a pele ressecada, às vezes vem muita sudorese, transpira muito, né? Dificuldade para emagrecer, começa a acumular peso, começa a acumular gordura, né? Então, é uma montoeira, são 75 sintomas associados à menopausa e transição menopausal. Muitos sintomas. Doutora, volta depois, vamos Então, marcar vamos para trazer falar sobre esses 75 sintomas. Doutora, e teve uma moda aí nas redes sociais, algum tempo atrás, dos gordinhos falarem que ser gordo é saudável. Pode-se ser gordo e saudável ao mesmo tempo? Não, de forma alguma. Obesidade é um CID, é uma doença. Por quê? Porque já tem vários estudos falando que a obesidade está relacionada com câncer. Então, mesmo quem não tem alteração metabólica, o que seria alteração metabólica? Alteração no colesterol, diabetes, gordura no fígado, enfim. Mesmo quem não tem nada disso e tem obesidade, tem aumento de risco de câncer no futuro. Então, isso não é saudável, né? E a expectativa de vida diminui. Então, se você vai morrer mais cedo, isso não é saudável, né? A gente sabe que não é saudável. E tem muitos famosos que antes levantavam a bandeira da obesidade, retrocedendo e emagrecendo. E que bom! E às vezes eles têm até vergonha de dizer que eles estão emagrecendo, que eles estão mais magros e tal, porque antes eles levantavam a bandeira da obesidade saudável. Mas eles escutaram algum profissional que conseguiu convencer eles de emagrecerem. E agora eles falam, não, vejam bem, não é bem assim. E às vezes até ganhavam dinheiro com a obesidade. Muitos artistas, muito famosos, ganhavam dinheiro sendo gordinhos. E agora estão emagrecendo e falando, não, é que eu tô preocupado com a minha saúde. Então tá mudando esse movimento da obesidade saudável. Até entre os famosos. Que bom, né, doutora? Que bom. Que bom. Doutora, e hoje a cirurgia bariátrica no futuro, com essa chegada de medicamentos, né, para tratamento da obesidade, ela pode ser substituída pelo tratamento mesmo de medicação? Eu acho que para os casos extremos de obesidade mórbida ainda não.
Mas mesmo na obesidade mórbida, eu acho que os medicamentos vão ajudar para essas pessoas que eram obesos mórbidos emagrecerem mais para irem para uma cirurgia, né? Com menos risco de morte e complicação. Então, eu acho que para os casos mais leves, vai resolver a medicação. Para os casos mais graves, a cirurgia ainda é importante, mas os medicamentos vão ajudar essa pessoa a chegar num peso mais saudável para ela fazer uma cirurgia. Que bom, que legal, né, doutora? Essa evolução de tecnologias novas, de medicamentos novos, veio para ficar, eu acho, né, doutora? Sim. Ou você acha que com o tempo esse medicamento pode sumir do mercado? Não, eu acho que veio para ficar. Assim, acho que um dos principais mercados da Novo Nordisk, que não sei se pode falar. Pode. Da Novo Nordisk, que é a que fez o Ozempic, que agora mudou para o Wegovy, que é o mesmo princípio ativo do Ozempic. O principal mercado dela, né, dela e da Lilly, que fez a tirzepatida, que é o Mounjaro, é os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque lá tem o maior índice de obesidade mundial, né? E eles estão emagrecendo os obesos, né, dos Estados Unidos, e muitos pacientes emagrecendo, muito. Doutora, quando a gente fala em emagrecimento, a gente sempre pensa em adultos, mas existem muitas crianças gordinhas, né? Como que é o tratamento para essas crianças que não conseguem emagrecer, né? A doutora consegue fazer um tratamento só com dieta, tá? E se pode fazer também o uso de medicação para essas crianças? Pode sim, tá? Tem alguns medicamentos que podem ser utilizados acima de 12 anos, tá? As próprias canetas emagrecedoras você pode utilizar acima de 12 anos. Tem estudo já falando, tá? E você tratar a criança ou adolescente, né, antes dele ser adulto é muito importante, porque você ajuda na questão metabólica dele. Se ele ia ser um adulto com diabetes, hipertensão, colesterol alterado, se você trata ele jovem, ele não desenvolve essas doenças, tá? Então a gente vê muito benefício em tratar a criança, tá? E os endocrinopediatras estão olhando mais essa questão também da criança e do adolescente. E nesse tratamento, o tratamento ele é só específico para a obesidade ou também tem que tratar a parte emocional da criança ou é tranquilo? Porque para o adulto já é difícil, né, doutora? A gente emagrecer. Quando a gente começa a emagrecer, eu nunca tomei medicação, mas tem uns amigos que tomaram e relatam, porque é muito difícil, tenho náusea. Isso já mudou, né? Os medicamentos novos que vieram já mudou esses efeitos colaterais ou existe o efeito colateral e como é na criança? Existe efeito colateral como no adulto, né? E na criança, no adolescente, né, você tem que abordar muito a modificação do estilo de vida, do controle da ansiedade, porque às vezes a criança já vem num padrão de descontar a ansiedade na comida, que já vem dos familiares. Então, pai e mãe também já descontam na comida e meio que virou um hábito para todo mundo. E quando você trata a criança, você tem que tratar a família inteira. O pai e a mãe também tem que melhorar os hábitos. Sim. Tá? Então, quem que pede a pizza? Muitas vezes não é criança, né? Então, toda a família tem que ser tratada junto, né? E eu tenho casos, assim, de adolescentes que eu tô tratando também o pai, a mãe, com ótimos resultados, porque a família inteira tá engajada. Então, quando tá todo mundo no mesmo barco, né, se rema pro lado certo. Sim. Então, tá todo mundo remando, né, juntos e melhorando o estilo de vida juntos. A medicação, ela vai ajudar, principalmente criança que já tá com uma obesidade acentuada ali, a ajudar a controlar a resistência insulínica, ajudar ali os parâmetros metabólicos para ela ter uma melhor resposta. Mas vai ser o estilo de vida que realmente vai fazer essa criança manter os resultados e continuar emagrecendo. Mas esses efeitos colaterais, eles, pensando na criança, eles não são um efeito tão exagerado que leve a criança a ficar com trauma? Não. De forma alguma. Depende muito da dosagem, né? Então, geralmente é muito conversado e tudo mais, mas não, tem como você fazer isso de uma forma muito devagar, né? Controlando ainda os efeitos colaterais e vendo uma medicação que melhor se adapte para cada criança. Tá. Muitas, às vezes, nem precisa de medicamento. Às vezes, com outras estratégias, a gente consegue resolver.
Às vezes um suplemento ali para diminuir a vontade de comer doce, né? Às vezes fazer um psicólogo para tratar a questão da ansiedade. Às vezes com uma forma mais natural, uma abordagem mais natural, você já consegue resolver a questão da criança e do adolescente. Ah, que legal. E a resposta metabólica deles é excelente. Excelente. Doutora, e quando a gente fala em emagrecimento, geralmente a gente chega numa nutri, num profissional, a primeira frase que vem, você faz academia? Parece que já, né, afasta, né? Fala, nem vou, não vou nem continuar porque eu não gosto de exercício. Dá para se emagrecer sem fazer exercício? 70% do emagrecimento é a alimentação, não é o exercício, tá? O que vai fazer a pessoa emagrecer é mudar a alimentação. Porque tem muita gente que treina e não cuida da alimentação e tem zero resultado. Continua engordando. Nossa, mas eu corri na esteira, mas o que você comeu? Você compensou essas calorias? Não vai adiantar. Então, o exercício ele faz parte do processo de emagrecimento, tá? Então, mas o principal é a alimentação. Só que não adianta só fazer alimentação, porque tem a questão da massa muscular que a gente conversou. Então, a gente tem que manter massa muscular no processo de emagrecimento. E fazer o exercício é fundamental, principalmente musculação. Isso da questão do exercício é muito individualizado. Também tem questão genética envolvida. Tem pacientes que têm uma resposta genética melhor a determinado tipo de exercício, então tem que ser avaliado individualmente. Mas o exercício faz parte do processo de emagrecimento, principalmente se a gente sabe o risco de perder massa muscular. Então, o exercício faz parte do protocolo de emagrecimento. Até para as crianças ou não? Até para as crianças, com certeza. Tá? E a gente sabe que antigamente as crianças eram muito mais ativas do que hoje, né? Às vezes só aquela educação física não é mais suficiente. Né? O pessoal brinca, ai, nunca vi tanta criança na academia. Deixa as crianças treinarem também. Ah, eles brincam, ai, mas quanto Enzo na academia? Você já não viu eles reclamando? Os adultos reclamando. E eles precisam fazer mais atividade física. Só o que eles fazem ali na escola, às vezes não é o suficiente para eles. Tá? Eles precisam de mais exercício, deixa eles irem para academia, deixa eles irem... Aprender a gostar, né, aprender da academia. a gostar da academia desde cedo, eles vão ter que fazer pro resto da vida? Então que comecem logo, então, né? Então, você vê hoje em dia menina de 10, 6 anos na esteira. Eu acho tão bonitinho eles lá em dupla, né? As meninas sempre vão em dupla, né? Tipo, sempre vão em 2, 3, 4, né? Ela nunca vai sozinha. Ou é em dupla ou já em grupinho, né? Isso é muito legal. Porque assim, antes a gente sabe, era mais seguro, a gente tinha, né, podia pegar a bicicleta, podia andar de bicicleta e brincar na rua. Hoje em dia eles não têm mais isso. Então, deixa eles fazerem um esporte, deixa eles fazerem ali academia. Às vezes tem até indicação médica para eles estarem ali. E é saudável, né? É melhor saudável. estar na academia do que estar na frente da televisão, jogando, ou enfim, no celular, né? Exatamente. Doutora Janaína, deixe uma mensagem para aquela mulher ou para aquele homem que realmente não consegue emagrecer, já não sabe o que fazer da vida e precisa emagrecer. Não desista, tá? Pensa, né, nas pessoas que você ama, pensa no seu filho, na sua esposa, né? Pensa na sua família. Por que você quer emagrecer? Pensa nos motivos pelos quais você quer emagrecer e não desista, não desanime, tá? É difícil, tá? Mas vai dar certo. Pensa que vai dar certo, né? E pensa que assim, como você vai envelhecer? Todos nós vamos envelhecer. Você quer envelhecer com saúde, com autonomia, né? Sem depender dos outros. Ou você quer envelhecer preso numa cama porque teve um AVC, porque infartou, teve uma complicação, né? Pensa no envelhecimento, pensa no amor à sua família e muda agora. E se não conseguir, pensa que o emagrecer é muito difícil. Vamos pensar que é uma doença. Procura um profissional, né, doutora Janaína? Procura um profissional que ele vai analisar o porquê que você não está emagrecendo. Porque tem um porquê, né, doutora? Se ele está fazendo dieta, ele quer emagrecer, o porquê que não está conseguindo. Então tem que achar o porquê e tratar o porquê, né, doutora? Sim,
e tratar o porquê. E você não vai escutar ninguém falando que se arrependeu de ter emagrecido e de estar fazendo exercício e se alimentando melhor. Pelo contrário, você vai encontrar várias pessoas que conseguiram e vão te dizer por que eu não fiz isso antes. Tá? Então, você nunca se arrepende de estar fazendo uma atividade física, de estar sendo mais ativo, de estar se alimentando melhor, mas você se arrepende de não estar fazendo. Isso você vai encontrar pessoas que se arrependeram. E eu já encontrei pacientes com AVC que falaram, nossa, eu queria ter me cuidado mais para não Diabetes, né? com diabetes um tipo 2 grave, já na insulina, falando, nossa, eu queria ter me cuidado lá atrás. E agora já foi tarde. Então, façam que vocês não vão se arrepender. E vai ser muito melhor, vocês vão viver mais anos com mais qualidade de vida. Que maravilha, doutora Janaína, foi um prazer recebê-la aqui. Amei, adorei. Deixo o convite para voltar para falarmos sobre outros assuntos. Um deles é a menopausa, que eu acho que é muito importante, o climatério, é vinculado com essa dificuldade do emagrecimento. E as portas estão abertas, quero que a doutora volte muitas vezes aqui. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui falando com vocês. E fico aí à disposição para falar mais temas, né? Eu acho que é super relevante a gente discutir essas pautas, as pessoas têm muitas dúvidas, e às vezes tem muito profissional que não quer falar sobre isso, né? E eu tô aqui aberta para falar com vocês e tirar todas as dúvidas possíveis. Que bom! Mande suas perguntas, vamos encaminhá-las para a doutora Janaína ou a doutora Janaína volta aqui para responder. Siga a doutora Janaína também, vamos deixar as redes sociais da doutora Janaína aqui na tela, tá? O contato também da doutora Janaína. Quem quiser marcar uma consulta, né, doutora, para conhecer melhor posso chamar de um protocolo, doutora? Esse protocolo que a doutora Janaína tem individual para cada paciente, né? Eu acho que vale a pena. Né, doutora? Maravilha, fico aí à disposição, tanto para marcar consulta quanto para mandarem suas dúvidas, a gente está aí à disposição.